Falando de economia, o avanço de 1,9% do PIB brasileiro no primeiro trimestre desse ano surpreendeu o mercado, acho que até os mais otimistas, né? E esse resultado abre o espaço, né, Elaine Bach? Bom dia para você, bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Stephanie. Falei que ia ter a ajuda dela, né, para a gente analisar esses assuntos do nosso mundão econômico. E aí, Elaine, PIBão chegou, a expectativa do mercado é que agora a gente possa rever, enfim, a taxa básica de juros. O que a gente espera do Boletim Focus, que vai ser divulgado amanhã? Isso, vai ter aí algumas mudanças. Essa revisão aí da taxa, vai ter uma revisão geral, Stephanie, como você disse, da taxa de crescimento, né, com certeza absoluta, porque veio muito acima do que os mais otimistas esperavam, né, e uma expectativa de inflação menor e de corte de juros talvez antecipada. Esse PIBão veio o dobro praticamente do que os economistas esperavam, né, e agora Agora, o problema é que esse crescimento, Stephanie, ele aconteceu localizado no lado da oferta especificamente e da oferta da agropecuária. Então, a gente tem aí uma super safra de soja para este ano, uma safra recorde, aliás, uma safra de milho também recorde, que são notícias muito positivas vindas do campo. Os preços desses produtos no atacado têm caído e esses grãos são, por exemplo, base de ração para gado, para rebanho. Então, a gente deve esperar aí novas quedas de preço da carne, de produtos alimentícios, né? E especialmente da carne, porque os custos de produção aí estão caindo. Alimentação é um item muito importante no índice de inflação, o IPCA, porque pesa muito no bolso das famílias. E, por outro lado, Stephanie, o lado da demanda, né? O consumo, que poderia aí pressionar a inflação, não está subindo como muitos analistas aí acreditavam. Reflexo já, inclusive, dos juros altos aqui do país. A gente já tem visto aí os principais índices de inflação desacelerando, o IGPM, inclusive, caindo, ficando negativo, o que só reforça a expectativa de que os juros também devem cair mais cedo. Muita gente no mercado achava que isso ia acontecer no último trimestre do ano. Agora já estão prevendo para agosto esse início da queda. A gente deve ver isso amanhã, quando sai o Boletim Focus, que é um levantamento que o Banco Central faz com economistas do mercado para saber as projeções deles para os principais itens da economia, incluindo aí não só a taxa de juros, mas também crescimento de câmbio também, por exemplo. E vamos jogar um pouquinho para frente. Qual é a expectativa? Esse crescimento continua, se mantém nos próximos meses? Então, Stephanie, né, até a semana passada, os economistas com quem eu conversei já estavam revendo esse crescimento do ano para 2,5%, o que não é nada mal levando em conta a crise que a economia global está passando. Mas já jogando um pouco de água aí nessa fervura, de novo, esse crescimento do primeiro trimestre foi muito concentrado na agropecuária. A colheita da soja, a época mais forte, é o primeiro trimestre e o restante aí do segundo trimestre. Então, no semestre que vem, a gente não deve ter tanta ajuda para o crescimento vindo aí do campo. E os dados de investimento das empresas, por exemplo, vieram negativos. E o consumo aí também muito fraco. A alta no setor de serviços que a gente viu também estava muito relacionada ao agro, que foi transporte de grãos, né? E abastecimento, então, tirando o efeito agro, a economia tem sentido o efeito dos juros altos. E agro é mais concentrado agora no primeiro semestre. Então, a gente não deve ver aí novas taxas de crescimento como essa que a gente teve daqui para frente, Stephanie.